E todas as mulheres de mais de 40 anos falaram assim: qual o problema com os homens é a comunicação. Eu ainda brinquei com elas, falei, já foi, presta atenção no que vai ser a resposta. Sabe qual foi a resposta majoritária de todos os meninos em relação aos rapazes? Responsabilidade. Nós estamos vivendo um mundo de crianças e mulheres. Porque os filhos não querem mais ser responsáveis, eles querem ser satisfeitos. A maioria dos aconselhamentos que eu trato hoje são de mulheres que se cansaram de ser mães dos seus maridos. Para entender isso. Então é uma crise de identidade, de natureza, de relação. O que está se tornando um ambiente de prestação de serviço, troca. Eu estou fazendo troca. Se o pastor não funcionar, em vez da gente agarrar e ajudar ele por desemprego, o que a gente faz? Ele não é ele é um prestador de serviço. Então a matriz deixou de ser familiar. A matriz passou a ser o quê? Institucional. Um pensamento mundano. Então se a matriz é familiar, então nós ajudamos uns aos outros como irmãos. Agora não desfrutamos uns dos outros como um prostíbulo. Amém? O que o jovem hoje está fixado em ser e vagina? E por que as relações estão sendo determinadas em sexo? Porque ser e vagina é fixação de criança. E as mulheres encontraram no seio e na vagina a forma de se empoderarem e controlar os homens. Porque os homens só desejam mulher agora pelo seio e pela vagina. Então são homens procurando mães e mulheres se sentindo poderosas porque ficaram nesse lugar. Até que elas se cansam. De ter que cuidar de filhos mais velhos, mal resolvidos. Você está entendendo o que eu estou te falando? Demais. Porque não foi uma relação pautada em responsabilidade. Foi uma relação pautada em satisfação do desejo. Nossos cultos hoje não são sexuais e deveriam ser. Nossos cultos hoje estão se tornando o quê? Sensuais. Nossos cultos tinham que ser sexuais. Terminava um culto, o homem aprendia a ser mais homem, a mulher aprendia a ser mais mulher. Um culto com alto índice de sexualidade. Cada reunião da igreja, cada encontro da igreja, os homens eram mais homens, mais responsáveis, as mulheres mais mulher, mais recontada. Mas não, hoje termina o culto e todo mundo é o quê? Sensual. Porque a reunião foi sensual. Foi pautada na satisfação do prazer. Não gerou consciência e responsabilidade. Valeu o ingresso. Valeu o dízimo. Valeu ter saído de casa. E virou uma zona. Uma rave. Desculpa eu estou usando esse termo, mas também não adianta aqui dourar a pílula. Porque é os termos que todo mundo aqui usa quando sai fora dessas paredes. 70% dos homens brasileiros fazem uso de pornografia. Pornografia é um problema aqui dentro. Sem medo de ser feliz. Se acurar aqui, se todo mundo resolver falar a verdade aqui, pornografia é um problema aqui dentro. E a pornografia já deixou de ser pornografia contratada. Hoje um jovem de 14 anos faz uso de pornografia com gente que ele conhece. Ele não tem que ir procurar uma atriz pornô. Ele tem pornografia de graça acessível com gente do convívio dele. Você está entendendo isso? O que é isso? O que é uma reunião da igreja cheia de louvor, fantástica, onde 50% das nossas mulheres apanhem? Onde o que mais cresce em nós é o uso de pornografia. Por que não estou falando? A terceira maior causa de morte
jovens até 30 anos. Eu vou abusar do tempo aqui. A terceira maior causa de morte entre jovens até 30 anos no Brasil é suicídio. A primeira maior causa é trânsito. No mundo. No Brasil, os jovens até 30 estão morrendo de trânsito, crime com armas e suicídio. Brasil. Procura as estatísticas de suicídio jovem aqui em Marília. Ninguém publica, vai atrás. Vai atrás. Toda cidade próspera no Brasil hoje tem problema com suicídio jovem. No mundo, a maior causa de morte entre jovens até 30 é trânsito. A segunda maior, suicídio. Se você colocar trânsito e suicídio, são duas formas de autoextermínio. Então por que os nossos jovens até 30 anos estão tentando tirar a própria vida? Por quê? O que um jovem de 30 anos está pensando em acabar com a própria vida? E tem senso de aí. Ele está bem alimentado, ele tem peito, ele tem de saúde, mas ele não tem o quê? Noção de identidade. Ele não tem relacionamento que respalde a existência dele. Ele só tem demanda de desempenho. Como filho da mãe, tem que continuar desempenhando um bom papel. Aí esse cara, essa menina, não aguenta a pressão. Ele não está desgostoso da vida, ele não quer pagar a porpa. Porque alguém estimou ele a pagar a conta e não a ser responsável. E a conta está ficando alta. A performance está ficando alta. Quantos viram Neymar? Quantos viram Neymar? E os milhões que passam a vida inteira tentando virar Neymar e não vira? O que eles fazem quando ele chegar com 45 anos de idade e descobrir que não virou Neymar? Fala pra mim. Deu entender isso? Isso é grave. Só não tem que ficar aqui discutindo a sobrevivência da igreja. Não tem que ficar aqui discutindo se essa igreja aqui vai dar certo ou não. Nós estamos diante de uma dramaticidade muito maior que isso. Nós não temos que discutir nossa própria sobrevivência. Nós temos que discutir nossa responsabilidade. Vamos ter que ficar aqui orando por você entrar numa baita de uma faculdade. Nós temos que saber se isso é o caminho de você assumir a responsabilidade. Na hora que você entrar nessa baita de faculdade, você vai se lembrar de toda a comunidade que espera que você traga a solução. E não que depois de você terminar essa baita da faculdade, você vai morar na mansão de sonhou, ter um iate e viajar para o exterior toda vez que você tiver vontade. Amém? Então nós vamos trazer isso para a nossa mesa. Temos que conversar isso nas nossas refeições. Temos que entender o que é o papel da igreja. É um absurdo o que está acontecendo com a gente. A época mais obscura da humanidade foi a Idade Média. E foi uma época de apogeu da igreja institucional. Então o que aconteceu na Idade Média? A igreja de instrução chegava na comunidade e propunha posição num templo. E durante 100 anos, uma catedral daquela levava até 100 anos para ser construída. Durante 100 anos, toda a população jovem, criativa, os artesãos, os músicos, os pedreiros, os arquitetos, os lapidadores, os ourives, 100 anos de capacidade criativa para construir o quê? Um local de culto.
uma pirâmide que perpetuasse a instituição. E aí se levantava a catedral e em torno dela havia o quê? Miséria. Porque toda a capacidade criativa estava voltada para quem? Para produzir um local bom de culto para os crentes. O Brasil é isso hoje. A gente vai na Europa hoje, admira o que vê lá na Europa, em Casa Catedral. Vou te falar uma coisa. Daqui 100 anos, vai vir caravana para visitar São Paulo. E o Brasil vai se tornar o país com as maiores e mais faraônicas e megalomaníacas catedrais da humanidade. Templos para 10 mil, 15 mil, sei lá quantas mil pessoas. Onde está a maior concentração de megatemplos no Brasil? Quem conhece São Paulo aqui? Com incrível coincidência, os maiores megatemplos do Brasil estão onde? No Brás. No Brás. Você sabe o que é o Brás de São Paulo? Eu vou te falar o que é o Brás de São Paulo. O Brás de São Paulo é o berço da cultura, da elite, da capacidade produtiva, criativa. Era um local de expressão. Os prédios, as funções do Brás, tinha vigor arquitetônico e tal. E aí o comércio está movimentando. Hoje o Brás é local da miséria. Não é uma favela, é um local de pobreza urbanas. Os mendigos do Brás moram em casarões que foram apoteose há alguns anos atrás. Mas você vai no Brás hoje, é onde estão reunidos o quê? Os imigrantes, né? Nem chama hoje parafusados, os refugiados, gente fazendo comércio no chão, não é nem banquinha, não. Eles estendem lá uma toalha e você vê uma senhora lá de 70 anos, com as canelas desse tamanho lá, em tempo de pelar uma trombose, sentada num banquinho, uma população negra maciça, trocando cebola para ver se consegue comer um pão panteiro no final do dia. E sabe o que emerge no meio dessa população miserável, desgraçada, mal assistida? Mega templos. Sabe aonde eu vi uma coisa semelhante? Vou te falar onde é que eu vi uma coisa semelhante. No Egito. Um povo escravo, miserável. Se um dia você tiver a oportunidade de ir no Egito, você vai ver o que vai te chamar a atenção. Portentos, arquitetônico, um lugar de ciência, de conhecimento, e um povo drenado, vampirizado, escravo. Você vai ver um tipo de mendigo no Egito que você nunca viu em outro lugar. Eles faltam pular dentro do seu bolso para tomar seu dinheiro. E já foi a maior nação da história, que pegou tudo isso para quê? Para construir monumentos dela mesma. E deixou um povo que órfãos, escravo, vampirizado. Recentemente fizeram uma pesquisa na Europa entre jovens até 30 anos. E perguntaram para esses jovens quantos queriam Deus. Mais de 95%, mais de 90% disseram que queriam Deus. E perguntaram quantos queriam a igreja. 98% não querem igreja. Nossa juventude quer Deus. Mas eu não quero um modelo de Deus que nós estamos apresentando. Porque é um Deus para juízo de mérito. Qualquer jovem mais ou menos consciente hoje almeja por esperança. Todo jovem até 30 anos é um profeta. Só que ele está sendo morto. Ele está sendo corrompido. Ele vai perder a esperança. O que está sendo levado o quê?
escrava. Por que a África é a desgraça que é até hoje? Quem tornou a África um continente desgraçado? O budismo? O islamismo? Não, que eu falo quem tornou a África um continente desgraçado? Uma comunidade cristã religiosa. Foi o evangelho mal vivido, um evangelho voltado para si mesmo, que viu na África a oportunidade de saquear seus príncipes, os seus melhores, gente que era príncipe. Ele era príncipe na comunidade dele. E ele foi levado para ser escravo de luxo. No Brasil. Pegaram príncipes para ensinar eles a tocar piano, servir bandeja, fazer uma boa xícara de chá, servir jantar. E os que não eram príncipes foram trabalhar na lavoura. Não tem jeito de recuperar, sabe por quê? Porque não é com dinheiro para vamos recuperar. Nós só vamos recuperar a África se nós conseguirmos identificar de novo os seus príncipes e ajudar esses homens a serem príncipes e sacerdotes. O que a igreja faz hoje? O Brasil vive até hoje o resultado de um avivamento que aconteceu nesse país nos anos 70, 80. Sabe onde foi que aconteceu esse avivamento do Brasil nos anos 70, 80? Nas escolas. Fala para mim agora, qual é o pior ambiente sociocultural do Brasil hoje? As escolas. Toda a vida diz que nós vamos transformar deserto em jardim, não jardim, né? E por que as escolas se tornaram esse deserto, sem que era um jardim? Porque o avivamento começou na escola e nós pegamos os seus príncipes e sacerdotes e tornamos eles escravos de culto na igreja. Começamos a colocar esses jovens para trabalhar para nós ter um culto bom. Enquanto a escola virou uma desgraça. Alguém quer entender o que eu estou falando aqui ou não? Certeza. Nós vampirizamos os líderes da sociedade. O que ensinamos que eles tinham um ter responsabilidade para a igreja e não com a comunidade. Então não temos que restartar. Temos que gerar na igreja um ambiente que os nossos jovens, apesar dos seus erros, então o jovem hoje na igreja tinha que ser valorizado pelo quê? Que ele faz direito? Não, que ele está querendo assumir responsabilidades. Então não vamos respeitar isso. Você acha que tudo lá talvez você Enquadrar. Aí, o que a igreja hoje chama de discipulado? Você pega um peixe, tira ele fora d'água, faz ele acreditar que ele é girino e que a igreja vai voltar e fazer ele virar peixe de novo. Então nós levamos ele para dentro de um lugar seco, sem água, e damos aula com peixe de como é que ele tem que nadar. Não, discipular é você pegar um peixe e tratar ele como peixe para que ele cumpra o propósito de peixe. Glória a Deus. Amém. Ou tem certas coisas que eu não tenho que ensinar o peixe. Então a primeira coisa que a gente pega, a gente evangeliza um cara e prova para ele que ele é incapaz. Em vez de identificar as capacidades dele e trabalhar ele para que ele entenda o sentido delas. Amém? Então, discipulado, você pegar uma pessoa e não mexer nas práticas, mexer na doutrina. Então, eu falo o seguinte, você tem uma capacidade, agora eu querendo te ajudar a entender o propósito. Então, todo convertido já tinha que nascer líder. Então, a igreja não é a comunidade das ovelhas, é a comunidade dos pastores. As ovelhas não vêm no culto. Quem vem no culto? Os pastores. Bem? Então, não vou trabalhar. Então, o cara converteu, 10 minutos depois de ele estar convertido, vai ter que trabalhar com ele o quê? Responsabilidade. Isso é desculpa. Só porque você tocou nesse assunto, acho que ele é
muito pertinente hoje, essa questão da responsabilidade, e é algo, por exemplo, trabalho com jovens e adolescentes, eu vejo isso muito nítido, principalmente nos homens, porque você vê assim que eles não conseguem mesmo assim assumir responsabilidade, gerar família, sair de casa, assim, se posicionar. E ao mesmo tempo não querem não, viu, Paulinho? É porque o padrão que nós estabelecemos, alto, é muito Exatamente. pagar o mico. Exatamente, e é o que você falou, o cara não quer pagar o mico da impotência. Você vê, recente, né, no Brasil, pais se matando e matando a família porque não quer viver a responsabilidade. A pornografia, porque ele vai ter um êxtase, ele vai gozar lá, ele vai ter o que ele quer sem ter responsabilidade. Exatamente. E por outro lado, você vê cada vez mais forte a questão do feminismo, do empoderamento da mulher e aquela coisa toda. Então, as pessoas independentes, individualistas, esse é o cenário nosso hoje. E qual que é a nossa resposta cristã prática para isso? Porque aí há uma orquestração para a desconstrução da família, aquela coisa toda do patriarcado, olha, isso aí é ultrapassado, não é assim. E aí toda essa inversão de valores dos extremos de um lado de outro está fazendo isso aí, esse caos e essa Babilônia toda. E aí... A primeira coisa, nós temos que desmistificar o erro. Entender que nós somos mais afetados por um certo fora de propósito do que um erro no propósito. Então o certo pelo certo nos afasta mais de Deus do que o errado. Então nós não temos que ter medo do errado. Amém? Porque nós não queremos o certo pelo certo. Nós queremos o que é bom. Então nós fomos enviados para perdoar pecado, então está tudo certo. Então vamos ter um ambiente que a gente possa errar. Porque nossa prioridade aqui é gerar ambiente relacional compromissado. Então não é desempenho, é compromisso. Então o que deveria identificar um líder da igreja? Competência? Não, compromisso. Diz assim. Porque aí haveria o quê? Alegria, motivação. Não tem melhor instrumento para evangelizar do que alegria, motivação. Então às vezes nossos cultos não seriam tão bons e mataria todo mundo o quê? Chutacalera e hoje, e ninguém estaria preocupado por quem vai pregar ou quem vai tocar no culto seguinte, porque não é para menor diferença. Amém, mano? Amém? Então as pessoas se converteriam à nossa reação e não ao nosso desempenho. Nós seríamos o ponto de convergência. Agora, é uma inversão do pensamento. Amém? E que não é fácil. Porque a gente ainda quer a comida bem servida. A gente ainda prefere um ambiente onde eu estou sendo satisfeito. Então lidar com essa insatisfação, desmistificar o erro, não é fácil. Você viver num ambiente onde, beleza, que daqui dá para errar. Que vamos pôr o cara aí, ou não ter uma paciência, mensagem vai ser meio assim, sem pele e cabeça, mas nós vamos abraçar e agarrar, cara. Sonho de ver assim a sua disposição, o sonho de pegar uma mensagem tão útil e contagiante.